Olá, amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades que estamos passando. Bem, o vídeo de hoje é então uma review de tabaco para cachimbo, né? Uma resenha de tabaco para cachimbo. E a estrela da vez é um tabaco eu estou muito empolgado e animado para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Lanceiro Negro, tá? Que é um tabaco produzido aí em parceria com o Luiz Graciano da Tabacos BR, né? Produzido pela Tabacos BR, juntamente com o Luiz Fernando da Ludovico Cachimbos, tá? Então, inclusive, né, tratando-se de um tabaco aí feito em parceria com o Lulu, né, da Ludovico, eu estou aqui fumando no meu Ludo, no meu Ludovico F Cachimbo Pipe número 50, tá? Cachimbo feito então pelo artesão Luiz Fernando aqui de Brasília. Eu tenho um vídeo mostrando um pouco mais a respeito desse cachimbo, né? Onde eu compartilho com vocês a minha primeira fumada nesse cachimbo maravilhoso, incrivelmente belo, tá? Sempre quando eu fumo nele, eu passo um tempo fumando assim, e outro tempo olhando ele assim, porque realmente é uma obra de arte única, totalmente autêntica e belíssima, né? E eu sempre me admiro com a leveza desse cachimbo. Eu acho que de longe ele é o cachimbo mais leve, né, da minha coleção. Ele é muito leve, esse cachimbo, é surpreendente. Apesar dele ser grande, né? O Luiz, os cachimbos dele são freehand, né? Não tem um shape específico, mas esse aqui a gente poderia dizer que é um Canidia, né? Então ele tem essa canela bem longa, mas mesmo assim ele é muito leve. Então, sem mais delongas, vamos falar desse tabaco incrível, tá? Lanceiro Negro. Eu andei fumando ele nos últimos 20, 30 dias. Inclusive, eu quase fumei tudo e não fiz a resenha aqui pra vocês. Quase que vocês ficaram sem resenha desse tabaco. Porque deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá só o restinho aqui, ó. Aí, só mais um fornilho. E aí já vai acabar, tá bom? Mas então, sem mais delongas, vamos fazer então esse review, acompanhar os 10 tópicos, né, que eu faço nas minhas resenhas, para a gente discutir esse tabaco, tá bom? O primeiro tópico então é a apresentação do tabaco, qual o tipo de corte e aroma frio. Eu anotei aqui, ó, o corte dele é o Wimbons, né, aquelas fitas. O aroma frio dele é de algo torrado, sabe? Assim, quando você cheira, vou colocar aqui o cachimbo. Quando você cheira assim, sabe, tem algo de torrado, assim, sabe como que é? Algo de achocolatado. E tem um terroso também, sabe? Ele, pra mim, assim, na minha memória olfativa e afetiva, ele tem um cheiro de brownie, sabe? Sabe, brownie? Ou então um brigadeiro que queimou, sabe aquele brigadeiro quando você tá fazendo, você descuida um pouco, aí queima aquela bordinha, no finalzinho? Ele, pra mim ele tem esse cheiro, sabe? De brigadeiro que queimou. Assim, eu não consigo pegar nada de gramíneo da Virgínia, né? Às vezes, quando você pega um tabaco que tem muita porcentagem de Virgínia, você sente aquele cheiro forte de grama, né? Algo de gramíneo, eu não consigo captar isso aqui. E nem de defumado, nada. Pra mim é isso. Eu sinto um terroso e um torrado. Beleza? Mas então, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque aqui tá só o restinho, né? Olha só. São umas fatiazinhas assim. Fatias não, as fitas, tá? Fatia flake. Essas aqui são as fitinhas bem pequenininhas. Perfeito. Então, o tópico 2, história do tabaco. Quem o criou e quando, sobre qual marca ele é produzido, quem o fabrica e onde, tá? Então, deixa eu anotar aqui, porque esse tabaco tem uma história muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, dos lanceiros negros. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, tá?
Então, o tópico 2, história do tabaco. Este tabaco foi criado em parceria com o Luiz Graciano, da Tabacos BR, e o Luiz Fernando, da Ludovico Cachimbos. Nesse ano mesmo de 2020, acho que, se não estou enganado, ele foi produzido esse ano, tá? E ele é uma homenagem aos lanceiros negros, um batalhão de negros livres e libertos que lutaram pela República Rio-Grandense durante a Revolução Farroupilha. Revolução, né? Porque o pessoal lá do sul, principalmente os gaúchos, gostam de chamar a Guerra dos Farrapos de revolução, mas de revolução não teve nada, né? Foi uma revolta, praticamente uma revolta oligárquica, assim podemos dizer, muito atrelada à questão tributária, né, dos impostos, que depois acabou se tornando uma guerra de secessão mesmo, uma guerra de separatista, né, e de emancipação. Mas então, os Alceiros Negros foi um batalhão de negros livres e libertos que lutaram pela República Rio-Grandense durante a Revolução Farroupilha. Tá? E é inclusive uma história esquecida ou muito pouco falada. Eu, inclusive, né, sou graduando de História na Universidade de Brasília, estou me formando agora e eu nunca tinha ouvido falar disso, só para você ter uma ideia, né? Conversando com o Luiz, foi que ele falou, não, porque a gente está fazendo um tabaco em parceria aí para homenagear os lanceiros negros, você provavelmente conhece, né? E aí eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, né? E porque realmente é uma coisa que é passado batido, assim, dentro da própria historiografia brasileira, né? Mas a gente vai falar um pouco a respeito disso mais pra frente, tá? Então, o tópico 3, em qual tipo de mistura esse tabaco se encontra? Esse tabaco é um vapor, né? Ou seja, VA de Virgínia e IP de Perique, tá? Mas aí já entrando no tópico 4, em quais tipos de tabaco compõem essa mistura? Esse tabaco ele não é um vapor tradicional, né? Virgínia e Perique. Esse tabaco ele tem um tchan, ele tem uma coisinha a mais que é o lataquia. Então ele é Virgínia, Perique e lataquia, tá? Mas assim, ele é quase que um straight Virginia, né? A porcentagem de Virgínia dele é muito grande. Gira aí em torno dos 70, 80%. A do Perique é mais ou menos isso, 10, 15%. E do Latakia, só um toque, só uma lembrança lá longe. Uns 5% de Latakia, tá bom? Tópico 5, aromatizantes. Ele tem ou não, se tem quais? Então, ele não tem, pelo menos eu não pude perceber nenhum aromatizante. É o que a gente chamaria de um tabaco neutro, né? Sem nenhum aromatizante. Cara, esse tabaco ele é delicioso. Não à toa que eu devorei ele. Normalmente uma latinha de 50 gramas assim dura. Tende a durar comigo assim de uns 40, 50 dias, né? E essa aqui foi, né? Foi ao longo aí de acho que um mês mais ou menos que eu ando fumando ela, mas eu fumava ela praticamente todos os dias, tá? Ela se tornou o meu tabaco diário, assim. Realmente muito boa. Mas então, tópico 6, embalagem, descrição da latinha e ou do fabricante. A embalagem vai ser essa latinha de 50 gramas, né, da Tabacos BR. Belíssima, né, inclusive, olha só. Essa belíssima pintura, né, de um dos integrantes do batalhão que era conhecido como Lanceiro Negro. A gente vê aí, então, um desses lanceiros. Tá? E qual é a descrição da latinha, né? Aqui fala Lanceiro Negro. Aí aqui do lado fala: Lanceiro Negro é uma mistura de virgínias puramente nacionais. Né? Então, os virgínias utilizados são puramente nacionais. Perique e um leve toque de lataquia. E aí tem aqui, contém 50 gramas e o logo do Ludovico, né? Do Ludovico Cachimbos, que é esse L e F aí, de Luiz Fernandes. Se você vira assim, ó, é um carinha fumando cachimbo. Nunca me canso dessa brincadeira que o
o Ludo faz. Mas então tem a logo do Luiz Fernando e a logo da Tabacos BR, tá? E aí que então tem um textinho, tipo aqueles textinhos que tem nos tabacos da Cornell Dio, contando a história, né, do tabaco, do porquê do tabaco. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Agrega um valor muito legal ao tabaco, né, porque você não está fumando só uma mistura de tabaco, você está fumando um pouco da história, e um pouco da história do Brasil. E acho isso muito interessante, acho uma iniciativa muito legal do Luiz Graciano, lá da Tabacos BR, porque ele tem vários tabacos justamente homenageando a nossa história, né? A nossa história nacional. E aí diz o textinho o seguinte, ó: esquecido em batalha, mas nunca pela bravura. Este vapor homenageia os grandes heróis que lutaram bravamente até o último homem, pelos seus ideais e sede de liberdade. Tabaco desenvolvido em parceria com Tabacos BR e a Ludovico Cachimbos. Aí, esse textinho bonitona, né? Essa latinha. Eu não sei mais se ele vai produzir mais latinhas, porque ele fez uma produção limitada, tá? Não sei se foram 20 ou 30 latinhas. Eu não sei se ele vai voltar a fazer latinhas, mas eu sei que ele vai continuar fazendo esse blend. Agora não sei se ele vai passar a vender em book, né? Aqueles saquinhos plásticos. Mas aí a latinha belíssima, né? E o que diz então a descrição do fabricante, né? O que o Luiz Graciano fala lá no site dele? Ele fala o seguinte: essa mistura homenageia os lanceiros negros, um grupo de combate formado apenas por negros escravizados que lutaram sob a condição de serem libertos, mas ao fim da guerra foram duramente massacrados. Então, qual que é a história aí dos lanceiros negros? Né? Eu não sou nenhum especialista a respeito disso, e minha área, inclusive, na história não é nem história do Brasil, é história da América, mas até onde eu pude ler, né, o que acontece? Durante a Revolução Farroupilha, né, e vamos lembrar aí que, por mais importante que tenha sido a Revolução Farroupilha, não era uma bandeira dos farrapos a abolição. Né? A maioria, inclusive, dos combatentes e dos idealizadores da revolta dos farrapos, eles eram escravocratas e tinham escravos. Né? Então não era uma bandeira dos farrapos a abolição. E muitos desses donos de escravos então convocaram os seus escravos para lutar pela revolta dos farrapos, pela Revolução Farroupilha, com a condição de que ao fim da guerra, né, eles seriam libertos. Então muitos desses negros escravizados combateram, né, de cerca de 10 anos, de 1835 até 1845, que foi quando durou a Revolução Farroupilha, ao lado da República Rio-Grandense, né, ao lado dos farrapos, com a promessa de que ao fim da guerra eles seriam libertos. Só que o que acontece, né? Os farrapos perdem a guerra, né? O Brasil Imperial ganha a Guerra dos Farrapos e aí existe uma parte da história, né, da Revolução Farroupilha que é uma parte que não é contada, assim, um pouco que uma mancha na história, né, uma infâmia, assim, que é justamente o fato de que tanto as tropas imperiais, comandadas pelo Duque de Caxias, né, que é o patrono do exército, do exército brasileiro, que na verdade foi um grandiosíssimo... Enfim, vocês sabem o que o que eu iria falar aqui, mas, enfim, não foi uma pessoa nobre, a gente pode dizer assim, né? Mas então as tropas do Império eram comandadas pelo Duque de Caxias e dos farrapos, se não me engano, era pelo Davi Canabarro, um dos líderes, né? E aí houve um acordo entre eles de que, né, uma das condições da rendição, né, e do Pacto de Pátio Verde, né, da cidade onde foi firmado o Acordo de Paz, era justamente que os lanceiros negros fossem massacrados, né? Então, porque se sabia, obviamente, que esses lanceiros negros, esses soldados, né, negros que haviam sido escravizados, eles não iam voltar à escravidão da noite para o dia, eles não iam aceitar a derrota e falar, não, tudo bem, vamos ser escravizados, né? Eles eram uma tropa de choque dentro do exército da República do Rio Grandense, né? Eles andavam a cavalo com suas lanças, então eles eram quase que uma tropa de elite dentro do exército farroupilha. E sabia-se, obviamente, que esses homens não voltariam, esses homens negros não voltariam à escravidão
concordando simplesmente com isso, né? Então, houve um acordo, uma traição, né, praticamente, porque, diferentemente dos grandes líderes da Revolução Farroupilha, né, esses homens lutavam pela liberdade, né, e eles foram traídos pelos seus ao fim da guerra, né, que é conhecido como, eu até anotei aqui, Massacre de Porongos, né, que é quando o Davi Canabarro faz um acordo com o Duque de Caxias, e aí ele ordena que essa tropa, né, essa tropa de elite do exército Farroupilha, se acampe em determinado local, né, retira a munição deles e indica a exata posição deles para o exército imperial. Então foi uma emboscada, né, uma armadilha. E aí ao amanhecer, o acampamento deles foi atacado e houve um massacre. Né? Mais de 100 dos lanceiros negros foram mortos nesse dia, no dia 14 de novembro de 1844. Então, justamente esse vape, esse tabaco, essa mistura, esse blend vem homenagear justamente esses homens valentes, esses bravos guerreiros, né? Como fala aqui, esquecido em batalha, né? Que na verdade eles não foram esquecidos, eles foram traídos, né? Eles foram entregues. Esquecido em batalha, mas nunca pela bravura. Né? Então esse vape homenageia esses grandes heróis que lutaram bravamente até o último homem pelos seus ideais e sede de liberdade. Tá bom? Muito legal essa história, né? Que tem por trás do tabaco. Acho muito importante isso, muito importante a gente lembrar do papel, da importância desses combatentes e da história dos negros, né? Tanto escravizados quanto livres e libertos na história do Brasil, tá? Mas então, dando prosseguimento aqui nos tópicos, tópico 7, sabor, gosto e intensidade, né? Qual é a força e qual é a presença desse tabaco? Se ele é muito forte ou fraco, se ele tem presença ou não. Olha só, no sabor, eu levo em conta tanto o olfato quanto o paladar. Aí eu anotei sabor gramíneo, levemente terroso e defumado. Aí o gosto, que é só em conta o paladar, não leva em conta o olfato. O gosto de tabaco, né? Isso porque às vezes a gente pode falar, tem gosto disso, tem gosto daquilo, mas o tabaco sempre vai ter gosto de tabaco, né? Então ele tem um gosto de tabaco que puxa mais para o salgado, mas às vezes ele tem uma leve doçura que se destaca. Tá? Então, assim, se eu pudesse falar, esse tabaco ele puxa mais para o doce ou mais para o salgado? Eu ia falar, olha, ele puxa mais para o salgado, pelo menos para mim, a minha experiência. Mas às vezes ele tem uma doçura que se destaca. Não sei se essa doçura vem do Virgínias, eu não sei, mas eu acredito que, né, algum momento tem uma leve doçura, tá? A intensidade, então, a força mais a presença. Eu coloquei aqui, tabaco de força mediana. Não chega a ser robusto, né, um tabaco forte, então ele tem uma força mediana. E tem uma presença agradável, que não chega a ser marcante, tá? Não é uma presença que chega assim a ser marcante. Ele tem uma presença agradável, tá? Ele não passa despercebido, não é um tabaco que você está fumando, você nem percebe que está fumando, e vai e manda bala. Quando vê você terminou o fornir, você fala, cara, não terminei de fumar. Não, ele é um tabaco que ele tem uma certa presença, mas é uma presença agradável, tá? Que não chega a ser uma coisa marcante, assim. Aí o tópico 8, nível de nicotina, se é leve, médio ou forte. Para mim, eu classificaria esse tabaco como nível de nicotina leve, mas ele pode ser médio para algumas pessoas, então de leve a médio. Agora, acho que forte, só mesmo se você tiver uma resistência à nicotina bem baixa, tá? A gente vai falando, o tabaco vai apagando, né? Mas tópico 9, então, aroma no ambiente durante e após a fumada. O famoso room note, né? E aí, no note, eu uso 5 categorias para classificar o tabaco na mistura, né? Que é intolerável, desagradável,
tolerável, agradável e encantador. Então, intolerável, desagradável, tolerável, agradável e encantador. Né? Aí eu coloquei aqui, ó, para fumantes, ele vai ser agradável, pelo menos para mim. O aroma dele foi um aroma agradável. E olha que eu sou meio chatinho com isso. Apesar de ser fumante, né? Enfim, são poucos os tabacos que eu classifico como agradável o cheiro. E esse foi um. Né? Por quê? Porque ele não causa um incômodo, assim. Você pode fumar, pelo menos eu fumei às vezes trabalhando, lendo, fazendo outras coisas durante 1 ou 2 horas. E assim, o cheiro dele era agradável. E para os não fumantes, vai ser tolerável. Não é que aquele cheiro vai chegar a ser agradável, né? A pessoa não vai gostar daquele cheiro. Mas ela vai tolerar, tá? A não ser que seja uma pessoa que tem uma... É, assim, que não goste mesmo do cheiro, né? Porque às vezes tem um cheiro que, assim, ele não é só tolerável, ele é desagradável. Eu acho que isso não chega para os não fumantes, não é uma coisa desagradável. E nem intolerável, tá? Por exemplo, o que eu classificaria intolerável, às vezes, para um não fumante, é um ataquia muito pungente, sabe? Esse aqui não. E eu coloquei, é um aroma agradável, de algo gramíneo e torrado, né? Um aroma que fica no ambiente. E não fica no ambiente por muito tempo. Isso se tratando de um ambiente arejado. Claro que um ambiente fechado o aroma vai ficar. Mas se for um ambiente arejado, com portas e janelas abertas, ele vai ficar no ambiente por umas 3, 4 horas. Né? Claro que isso varia muito. Né? E agora o tópico 10, o último tópico aí mais importante, diríamos assim, que é a avaliação geral do tabaco. Tá? E aqui não é uma avaliação no sentido de, esse tabaco é bom ou não. Eu sou um cachimbeiro amador, né? Não tenho uma grande experiência assim para fazer uma avaliação do tabaco, né? A mais B, mais C, mais D. Não, na verdade o que eu relato aqui, né, e essa avaliação geral do tabaco, é como que foi a minha experiência. Como que foi a minha experiência em relação a esse tabaco. E é sempre bom lembrar que o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Tá? Então, às vezes, tem um tabaco que eu acho horrível e você acha excelente. E o contrário também. Tá? Mas então, o que eu levo em consideração? Como que é a umidade, se ele é seco ou úmido, como é a queima, como é a fumada, né? Como que se dá essa fumada, como que é a fumaça, se tem mordida na língua, e a nota de 0 a 5, onde 5 é um tabaco que eu considero perfeito para mim, 4 é um tabaco que eu considero excelente, 3 é um tabaco que eu considero muito bom, 2 é um tabaco que eu considero bom, 1 é um tabaco regular, né, que não chega a ser nem ruim e nem bom, um tabaco regular, e 0 é um tabaco ruim mesmo, aquele tabaco que empampuça assim, que você chega, sabe, não consegue nem mais continuar fumando, tá? Olha só o textinho que eu anotei aqui. Eu gosto de anotar porque se eu começo a falar, eu vou falando, eu sou um pouco prolixo, né? E aí eu vou falando, falando e acabo falando milhões de coisas e não dizendo nada, né? Olha só. O tabaco vem numa umidade perfeita para mim, bem sequinho. Né? Eu gosto de tabacos mais secos. Sua queima é fácil e prazerosa, não tem muita dificuldade, sabe? Não é um tabaco que você pena para deixar ele aceso. E deixa alguma umidade no fornilho. Às vezes ele deixa alguma umidade, mas nada que um escovilhão não resolva, né? Sua fumaça é leve, não chega a ser espessa nem cremosa. Eu não considerei a fumaça dele nem espessa nem cremosa, né? Às vezes você tem uma fumaça que é bem cremosa, assim, ela chega e parece uma nuvem saindo, assim. Eu sei que isso também tem muito a ver não só com tabaco, né? Mas com o ambiente que você tá, a temperatura do ambiente e tal. Mas assim, às vezes tem a fumaça sai bem cremosa, ou às vezes bem espessa. Essa aqui não, eu considerei uma fumaça leve. Claro que se você tiver uma cadência mais forte, tende a ser uma fumaça mais espessa. Mas essa aqui eu considerei uma fumaça leve. E não dá mordida na língua, tá? Não tive mordida na língua em nenhum momento. Esse tabaco ele tende a esquentar mais o fornilho, porque ele tem muita virgínia, né?
nele. Então, ele tende a esquentar mais o fornilho do cachimbo do que um tabaco que teria menos virgínia. Então, a dica que eu dou é fumar numa cadência mais baixa. Ó, mas eu estou fumando ele aqui, eu estava fumando já antes do vídeo começar, e ó, o fornilho dele tá quente, mas não tá aquela coisa que você pega e chega a queima, né? Tá bem tranquilo. Tá? E as considerações finais que eu anotei aqui. É um tabaco delicioso, com uma mistura muito bem equilibrada e balanceada. Ele tende mais para o salgado, mas tem pontos de uma doçura leve e repentina, tá? E ele tem um certo amanteigado também, assim, que eu percebi, não percebi em todas as fumadas, tá? Percebi apenas em algumas. E agora, nessa puxada que eu dei, eu senti isso bem amanteigado, assim, sabe? Então é isso. Os Virgínias são gramíneos, mas não cítricos. Ele não chega a ser uma coisa cítrica, sabe? Tipo, Orlick Golden Slice, outros tabacos, sei lá, More Flake. Tabacos são cítricos, assim, né? Ele não tem isso. O perique é presente durante toda a fumada, então durante toda a fumada você vai sentir, né, o perique ali presente, que às vezes puxa para o terroso e às vezes puxa para o acre. Mas acre não no sentido de amargo, e nem azedo, mas acre numa sensação que eu acho que é própria do perique mesmo, mas é mais um. Eu diria que mais pra um amarguinho, assim, sabe? Mas não no sentido ruim, tá? O lataquia só é perceptível às vezes, lá no fundo, como ligeiro defumado, que casa muito bem com o perique. Então o lataquia, assim, eu não percebi o lataquia presente no estudo da fumada. Só às vezes que ele aparecia, era bem lá no fundo, defumado bem lá no fundo, que na minha opinião, você quase não consegue perceber ele sozinho, assim, você percebe ele jogando com o perique. Né? O papel do lataquia nesse tabaco, para mim, é dar um suporte pro perique. Tá? Vocês viram que deu uma umidadezinha aqui? Falando também, né? O pessoal fala que é falta de educação falar com o cachimbo da boca, né? Então, você tem uma umidadezinha, você coloca lá o seu escovilhão. E você puxa. Tá vendo? Vai sair um pouquinho mais escurinho. E aí, então, finalmente, a nota, né? Da minha experiência em relação a esse tabaco. E aí, a nota que eu dei foi 4. É um tabaco excelente. Excelente. Esse tabaco é realmente, assim, me encantou muito. Desde o dia em que o Luiz me deu uma amostra, né? No dia, inclusive, que eu acho que fui pegar esse cachimbo, ele me deu uma amostra desse tabaco. E aí, cara, desde o primeiro momento, eu percebi que era um tabaco de extrema qualidade, né? E, inclusive, não sei se eu li, mas até coloquei aqui que é uma mistura muito bem equilibrada e balanceada, sabe? É uma mistura muito bem feita. Então, por isso é um tabaco excelente. Não chega a ser um tabaco perfeito para mim, não. Agora sim, o porquê, eu acho que assim, para ser um tabaco perfeito para mim, eu espero uma Virgínia mais gramínea, uma Virgínia mais cítrica, né? Porque assim, apesar de ser um tabaco muito bem balanceado e extremamente bem feito, eu acho que é isso, assim, acho que o Virgínia não tá tão perceptível assim, tá? Às vezes é só uma questão do Virgínia escolhido, do Virgínia utilizado. Mas é um tabaco excelente, um tabaco excelente. Tá? E aí aquelas 3 perguntinhas finais. Compraria de novo? Sim, com certeza, absolutamente. Se eu pudesse, eu comprava hoje mais uma latinha dessa. Até porque tá acabando, então sim, compraria de novo. Para quem eu recomendo? Eu recomendo esse tabaco para amantes de vapers, Virgínias puros, né? Straight Virgínias. E também para quem gosta de MI, né? Mistura inglesa. E que quer variar, quer sair um pouco da MI, mas não quer abrir mão da lataquia.
daquele defumadinho no fundo, assim, sabe? Você não consegue ficar sem? Então esse tabaco é para você também, tá? Eu acho que esse tabaco pode ser para iniciantes, mas eu recomendo ter um pouco mais de experiência, justamente porque ele pode ter uma nicotina que pode ser um pouco mais alta do que a gente está acostumado para quem fuma só aromáticos, outros tabacos assim, e porque ele tem uma certa complexidade nesse casamento entre Virginia, Perique e Latakia, tá? Tabaco semelhante. E aí, cara, eu não sei. Eu sei que tem tabacos, tem vapers que tem Latakia. Eu acho que, inclusive, o Luiz uma vez me falou da Davidoff, não sei se é o English Master ou se é outra desse tabaco. Que é isso, né? Virginia, Perique e Latakia. Mas realmente eu não consegui, nunca fumei um tabaco que me assemelha a esse. Eu já fumei bastante vapers, mas assim, nenhum vapor que se assemelha a esse. Né? Realmente esse é um vapor único, é um vapor excepcional, tá bom? Amigos, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu vou continuar aqui fumando esse tabaquinho, aproveitando esses últimos fornilhos. E eu espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando. E dias melhores virão, né? Vamos continuar crendo nisso, tá bom? Então, fica a dica aí, Lanceiro Negro. Não sei se vai voltar, quando vai voltar a ter esse tabaco lá no site da Tabacos BR, mas fiquem atentos, tá bom? Porque isso aqui é realmente, para quem gosta de vapor, para quem gosta de EMI, quer dar uma variada, esse tabaco é excelente. Beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau.